Durante as décadas de 1960, 1970 e 1980, a televisão no Brasil passa por um processo de profissionalização e expansão, chegando a todas as regiões do país por meio de redes de transmissão. Há um forte investimento na melhoria técnica e estética do conteúdo televisivo. As telenovelas rapidamente conquistam o público, assumindo liderança de audiência, especialmente com o sucesso de Irmãos Coragem, que foi mais vista do que a final da Copa do Mundo de 1970. Assistir novelas em horários fixos se torna um costume, reforçado pela implementação da grade de programação pela Globo. O Jornal Nacional domina o horário nobre. Programas como o Fantástico e o Globo Repórter aparecem como marcos importantes no cenário do jornalismo televisivo. No entanto, a censura interfere em diversas produções da época, afetando desde novelas até programas jornalísticos, shows e variedades, seja por censura prévia, autocensura ou pela presença de censores em algumas redações e estúdios. Na Globo, o primeiro programa a cores foi exibido em março. Caso especial, Meu Primeiro Baile. No mesmo mês, a emissora também fez sua primeira cobertura de Fórmula 1. Esse período também marcou a inauguração da TV Globo Recife e a estreia da comédia A Grande Família. Vamos juntos relembrar 5 galãs dos anos 60, 70, 80, que fizeram muitos papéis na Rede Globo. Adriano Antônio de Almeida, mais conhecido como Adriano Reis, foi um renomado ator brasileiro. Aos 19 anos, fez sua estreia no cinema com o filme Os Três Recrutas, 1953. Na mesma época, subiu ao palco pela primeira vez na peça Cupim, onde contracenou com Oscarito, Margot Louro e Miriam Terezinha. Entre seus principais trabalhos no cinema estão Tiradentes, O Mártir da Independência, 1977, dirigido por Geraldo Vietri, e Menino do Rio, 1982, de Antônio Calmon. Ele também foi dirigido por Domingos de Oliveira em Todas as Mulheres do Mundo, 1966, e por Carlos Manga em A Dupla do Barulho, 1953, entre outros. Na televisão, estreou em 1970 na telenovela E Nós Aonde Vamos? E, no mesmo ano, participou de Pigmalião 70. Atuou em várias novelas da TV Tupi, como Bel-Ami, 1972, A Viagem, 1975, e Éramos Seis, 1977. Já na TV Globo, teve destaque em novelas como Ciranda de Pedra, 1981, Sétimo Sentido, 1982, Final Feliz, 1982, Tititi, 1985, Vale Tudo, 1988, Barriga de Aluguel, 1990 e Mulheres de Areia, 1993. André de Biasi é um ator brasileiro, famoso por seu papel no filme Menino do Rio. Na década de 1980, ele ganhou destaque ao protagonizar a icônica série Armação Ilimitada, ao lado de Cadu Moliterno e Andréa Beltrão, que marcou uma geração de telespectadores. Nos anos 1970, com cerca de 20 anos, André estava mais focado no surf e na fabricação de pranchas do que em questões como a repressão política. Frequentava as praias do Rio de Janeiro, como arpoador, e fazia parte de uma turma que incluía Evandro Mesquita e Sérgio Malandro. Foi nessa época que o cineasta Luiz Carlos Lacerda, conhecido como Bigode, viu uma foto de André e achou que ele seria perfeito para protagonizar um filme que retratava um jovem encantado pela cultura do surf. Apesar de nunca ter atuado, André aceitou o papel no filme Nos Embalos de Ipanema, que acabou sendo dirigido por Antônio Calmon, atraído pela recompensa, Uma Passagem para o Havaí. Nos anos seguintes, André atuou em outros filmes, como Eu Matei Lúcio Flávio, com Jesse Valadão, Terror e Êxtase, com Denise Dumont, e A Mulher Sensual, com Helena Ramos e Miguel Falabella. Apesar do sucesso, a constante presença de nudez e cenas de sexo nos filmes brasileiros daquela época o deixava desconfortável, especialmente quando se tratava de levar sua mãe ao cinema. No entanto, com Menino do Rio, que teve mais de 3 milhões de espectadores e trouxe André como protagonista, sua carreira deslanchou rapidamente. Após esse sucesso, André migrou para a televisão, passando primeiro pela Rede Bandeirantes, onde protagonizou a polêmica novela Os Adolescentes, ao lado de Júlia Lemertes e Flávio Guarnieri. A novela, que também contou com grandes nomes como Beatriz Segal e Lília Cabral, enfrentou problemas com a censura da época devido aos temas controversos. Sua estreia na Rede Globo ocorreu em 1982, na novela de sucesso Elas por Elas, escrita por Cassiano Gabus Mendes. Em seguida, participou de Voltei pra Você, 1983, de Benedito Rui Barbosa, e Partido Alto, 1984, de Glória Pérez. No cinema, continuou a atuar em filmes como Filhos e Amantes, Garota Dourada e Memórias do Cárcere. Alberto Paulo Ferraz, mais conhecido como Buza Ferraz, nasceu no Rio de Janeiro em 3 de maio de 1950. Ele era filho de Paulo Ferraz, proprietário de um estaleiro e um dos homens mais ricos do Brasil. Seu avô, Hélio Silva, foi médico, historiador e membro da Academia Brasileira de Letras, enquanto seu irmão, Hélio Ferraz, é produtor cinematográfico. Embora formado em jornalismo, Buza optou pela carreira de ator. Ele iniciou sua trajetória no teatro ainda adolescente, na década de 1960, e fez sua estreia na televisão em 1965, imitando Charlie Chaplin no programa Didi e Dedé, da TV Excelsior.
No entanto, sua consagração nos palcos veio com a lendária montagem brasileira de Hair, 1970. 2 anos depois, em 1972, ele estreou nas telenovelas com Selva de Pedra, exibindo sua longa cabeleira. Entre 1974 e 1975, Buza interpretou o jovem Cauê na polêmica novela O Rebu. A trama girava em torno do mistério Quem Matou Silvia, personagem de Beth Mendes, que é assassinada no primeiro capítulo. Silvia era namorada de Cauê, um rapaz protegido pelo milionário Conrad Mahler, interpretado por Zimbinski. O Rebu foi a primeira novela brasileira a abordar, de forma velada, a homossexualidade. A ditadura militar interveio, censurando a obra e forçando a alteração da relação entre Cauê e Conrad, que foi retratada como uma relação entre pai adotivo e filho, a fim de ocultar a conotação original. Carlos Augusto Strasser, um ator, cantor e diretor de teatro brasileiro, mais lembrado pelo público devido às suas inúmeras participações em novelas para televisão. Carlos Augusto Strasser nasceu na cidade de São Caetano do Sul, no estado de São Paulo, em 4 de agosto de 1946, e bastante jovem iniciou sua carreira em 1966, no Teatro de Arena, interpretando Les Fourberies de Escapim, de Molière. Permaneceu no teatro durante 12 anos, atuando em diversas peças de sucesso, como Cemitério de Automóveis, A Moratória, do musical Evita, um dos maiores sucessos da cena carioca dos anos 80 e As Ligações Perigosas, outro sucesso do final daquela década. Foi ainda nos anos 60, após sua participação na peça O Balcão, que recebeu o convite para atuar na novela As Pupilas do Senhor Reitor, pela TV Record de São Paulo. Depois fez Os Deuses Devem Estar Mortos. Passou então para a TV Tupi de São Paulo e atuou em várias novelas: Vitória Bonelli, Ovelha Negra, O Julgamento, Éramos Sei, O Profeta, O Direito de Nascer, novela de imenso sucesso. Carlos Augusto participou de diversas peças teatrais, entre elas Cemitério de Automóveis, de Fernando Arrabal, O Balcão, de Jean Genet, dirigidos por Vítor Garcia e produzidos por Ruth Escobar, A Moratória, de Jorge Andrade, o musical Evita, um dos maiores sucessos da cena carioca dos anos 80, e As Ligações Perigosas, de Choderlos de Laclos, outro êxito do final daquela década. Ficou mais conhecido por sua participação na televisão, em muitas telenovelas e algumas minisséries, na Rede Globo, na TV Tupi, na Rede Manchete, na TV Bandeirantes e na TV Record. O ator Cláudio Marzo nasceu em São Paulo, em 26 de setembro de 1940. Ele fez sua estreia na TV Globo em 1965, protagonizando a novela Moreninha. Logo depois, viveu papéis icônicos, formando um casal de destaque com Regina Duarte nos grandes sucessos Véu de Noiva, 1969, e Irmãos Coragem, 1970. Quando recebeu o convite para trabalhar na Globo, nos primeiros meses de 1965, Cláudio estava com uma agenda bastante cheia. Aos 25 anos, ele morava em São Paulo, integrava o Grupo Oficina e atuava na peça Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera, de Glaucio Gil. Além disso, dublava cerca de 40 filmes para a série americana Mr. Novak. Porém, mesmo com esses compromissos, não hesitou em aceitar a proposta. Meses após o golpe militar de 1964 e diante dos primeiros sinais de censura à arte, Cláudio desejava mudar-se para o Rio de Janeiro e assinar contrato com uma nova emissora de televisão. Foi assim que ele se tornou parte do primeiro grupo de atores contratados pela TV Globo, inaugurada em 26 de abril de 1965. Curiosamente, como a Globo havia comprado os filmes que ele estava dublando, Cláudio permaneceu em São Paulo até concluir o trabalho. Esse pequeno atraso o levou a ser escalado não para a primeira novela da emissora, mas para a segunda, A Moreninha, uma produção com apenas 35 capítulos. Seu grande sucesso viria em 1970, com Irmãos Coragem, marcando o início de uma longa carreira, com diversas novelas, minisséries e especiais de televisão.